Pinóquio. Era uma vez um senhor chamado Gepeto. Ele era um bom homem, que morava sozinho em uma bela casinha numa vila italiana. Gepeto era marceneiro, fazia trabalhos incríveis com madeira, brinquedos, móveis e muitos outros objetos. As crianças adoravam os brinquedos de Gepeto. Apesar de fazer a felicidade das crianças com os brinquedos de madeira, Gepeto sentia-se muito só e por vezes triste. Ele queria muito ter um filho e assim resolveu construir um amigo de madeira para si. O boneco ficou muito bonito, tão perfeito que Gepeto entusiasmou-se e deu o nome de Pinóquio. Os dias se passaram e Gepeto falava sempre com Pinóquio, como se ele estivesse ouvindo realmente, como se ele fosse um menino. Numa noite, a fada azul visitou a oficina de Gepeto. Comovida com a solidão do bom ancião, resolveu tornar seu sonho uma realidade, dando vida ao boneco de madeira. Tocando Pinóquio com a sua varinha mágica, disse: "Te darei o dom da vida, porém, para se transformar num menino de verdade, deve fazer por merecer. Deve ser sempre bom e verdadeiro como seu pai Gepeto." A fada incumbiu a um saltitante e esperto grilo na tarefa de ajudar Pinóquio a reconhecer o certo e o errado. Dessa forma, poderia se desenvolver mais rápido e alcançar seu almejado sonho, tornar-se um menino de verdade. No dia seguinte, ao acordar, Gepeto percebeu que o seu desejo havia se tornado realidade. Gepeto, que já amava aquele boneco de madeira como seu filho, agora descobriu o prazer de acompanhar suas descobertas, observar sua inocência, compartilhar sua vivacidade. Queria ensinar ao seu filho tudo o que sabia e retribuir a felicidade que o boneco lhe proporcionava. Sendo assim, Gepeto resolveu matricular Pinóquio na escola da vila, para que ele pudesse aprender as coisas que os meninos de verdade aprendiam, além de fazer amizades. Pinóquio seguia a caminho da escola, todo contente, pensando em como deveria ser seu primeiro dia de aula. Estava ansioso para aprender a ler e escrever. No caminho, porém, encontrou dois estranhos que logo foram conversando com ele. Era uma raposa e um gato, que ficaram maravilhados ao ver um boneco de madeira falante e pensaram em ganhar dinheiro à custa do mesmo. "Não acredito que você vai à escola. Menino esperto, prefere aprender na escola do que na vida?" exclamou a raposa, se fazendo de esperta. "Vamos, Pinóquio, sem desviar do nosso caminho", gritou o pequeno e responsável grilo. A raposa e o gato começaram a contar que estavam indo assistir um show de teatro de marionetes. Pinóquio não conseguia vencer sua curiosidade. Para ele, tudo era novidade. Queria conhecer o teatro divertido, do qual os dois estranhos falavam. "Acho até que você poderá trabalhar no teatro, viajar, conhecer novas pessoas, ganhar muito dinheiro e comprar coisas para você e para quem você gosta", continuou a raposa insistente. O pequeno grilo continuou falando com Pinóquio, mas Pinóquio estava tão empolgado que nem escutava mais. Pinóquio então seguiu com a raposa e o gato, rumo à apresentação do teatro de marionetes, deixando seu amigo grilo para trás. A raposa e o gato venderam o boneco para o dono do teatro. Pinóquio, sem perceber o acontecido, atuou na apresentação dos bonecos e fez grande sucesso com o público. Ao final da apresentação, Pinóquio quis ir embora, porém, o dono do teatro vê em Pinóquio a sua grande chance de ganhar muito dinheiro. Sendo assim, o trancou numa gaiola.
Pinóquio passou a noite preso, chorando. Lembrou do seu pai e teve medo de não voltar novamente para ele. Já estava amanhecendo quando o grilo, enfim, conseguiu encontrar Pinóquio, mas não conseguiu libertá-lo da gaiola. Nesse momento, apareceu a fada azul, que perguntou ao boneco o que havia acontecido. Pinóquio mentiu, contou que havia se perdido e encontrado o dono do teatro de marionetes, que o prendeu e obrigou a trabalhar para ele. Pinóquio se assustou com o que havia acontecido em seguida. Seu nariz dobra de tamanho. Assustado, o boneco começou a chorar. Não chore, Pinóquio, disse a fada azul, abrindo com sua varinha mágica o cadeado da gaiola. Sempre que você mentir, seu nariz te denunciará e crescerá. A mentira é algo aparente, é errado e não deve fazer parte de quem possui um bom coração, continuou a fada. Não quero ter esse nariz. Eu falo a verdade. Quis saber como era um teatro de marionetes e saí do meu caminho. Acabei me dando mal. Não minta novamente, Pinóquio. Lembre-se que para ser um menino de verdade, você deve fazer por merecer, disse a fada, desaparecendo em seguida. Pinóquio estava voltando para casa com o grilo quando viu 3 crianças correndo, sorridentes, em uma direção oposta à sua. Como era muito curioso, Pinóquio perguntou a um dos meninos onde ele ia. Estamos indo pegar um barco para a Ilha da Diversão. Lá existe um enorme parque com brinquedos e doces à vontade. Criança lá não estuda, só se diverte. Pinóquio achou a ideia de uma ilha como aquela tentadora. Parou no meio do caminho e olhou na direção dos meninos que corriam. Não, Pinóquio. Dúvida não. O que eles estão fazendo parece bom, divertido, mas é errado. Fazer o quê? É errado. Traz más consequências, disse o esperto grilo. Os meninos, já um pouco distantes, chamavam Pinóquio para ir junto. Ah, grilo, eu vou só conhecer a ilha. Não ficarei lá para sempre, disse inocentemente o boneco, já correndo em direção aos meninos. O grilo não concordou, mas seguiu Pinóquio, afinal era responsável por ele. Pinóquio entrou num barco cheio de criança que ia para a ilha. Ao chegarem na ilha, as crianças correram em direção aos brinquedos. Podiam brincar à vontade, comer doces, quanto quisessem. O grilo observava, desapontado. O boneco se divertia. A noite chegou e as crianças, exaustas de tanto brincar, dormiram no chão, espalhadas pelo parque. Algumas sentiam dores na barriga de tanto comer doce. Pinóquio estava quase dormindo quando o grilo o acordou. Pinóquio, o que está acontecendo? O que, grilo? Estou com sono. Está acontecendo que todos estão dormindo, disse o boneco sonolento. Não estou falando disso, Pinóquio. Falo das orelhas de vocês. Estão com orelhas de burro, disse o grilo preocupado. Pinóquio despertou e, assustado, correu em direção a um lago para ver seu reflexo na água. Várias crianças já haviam percebido o que estava acontecendo e choravam assustadas. Pinóquio ficou com muito medo, pois via que outras crianças já estavam também com rabo de burro. O grilo chamou o boneco para saírem imediatamente da ilha. Devia ser algum feitiço. Em troca da diversão que tiveram, estavam se transformando em burros. Pinóquio correu em direção a um pequeno barco. Com ele iam o grilo e outras crianças. Porém, ninguém conseguiu dirigir o barco.
Pinóquio, chorando, chamou a Fada Azul. Fada Azul, por favor, nos ajude. A fada apareceu. Ficou feliz por Pinóquio pedir ajuda, também pelas outras crianças. Ao perguntar ao boneco o que havia acontecido, a fada recebeu desta vez outra mentira. Pinóquio mentiu que havia seguido o menino que ia para a mesma vila que Gepeto morava e acabaram se perdendo. No mesmo instante, o nariz do boneco começou a crescer de novo. Assustado, Pinóquio lembrou do que a fada havia dito e falou a verdade. Seu nariz voltou ao normal e a fada anulou o feitiço que estava fazendo Pinóquio e as outras crianças se transformarem em burros. Pinóquio seguiu com o Grilo à sua casa na vila. Sentia muita saudade do seu pai Gepeto. Estava começando a entender que o seu pai queria sempre o melhor para ele, e o melhor naquele momento era seu lar, a escola e a vila. Ao chegar em casa, Pinóquio não encontrou Gepeto. Com medo, ficou imaginando que Gepeto poderia ter morrido de tristeza com o seu sumiço. Mas o Grilo encontrou um bilhete de Gepeto, pendurado na porta. No bilhete, Gepeto dizia que ia de barco procurar seu filho amado. Pinóquio foi em direção à praia, junto com o Grilo. Chegando lá, não viram nenhum sinal do barco de Gepeto. Pinóquio ficou sabendo, por uns pescadores, que o pequeno barco havia sido engolido por uma baleia naquela manhã. O boneco imediatamente pensou que se tratava de Gepeto e atirou-se no mar para procurar tal baleia. O Grilo foi atrás de Pinóquio. Ambos nadaram bastante até encontrar uma enorme criatura. O Grilo avisou ao boneco que aquela era a baleia. Pinóquio se colocou na frente do animal e em poucos segundos foi engolido por ela. O Grilo, que o acompanhava todo o tempo, também foi engolido. Ao chegarem no estômago do animal, viram um pequeno barco e Gepeto triste, cabisbaixo, sentado com a mão na cabeça. Ao ver o boneco, Gepeto sorriu e correu ao seu encontro. Pinóquio abraçou o pai e pediu desculpa por ter agido mal. A única coisa que me importa, meu filho, é que você está bem, disse o bondoso velhinho. Pinóquio teve a ideia de fazer uma fogueira com pedaços de madeira no barco. Assim, a baleia podia espirrar e atirá-los para fora da sua barriga. O plano deu certo e a baleia espirrou o barco onde estava Gepeto, Pinóquio e o Grilo. Ao chegarem na praia, Pinóquio e Gepeto novamente se abraçaram felizes por ter dado tudo certo. Prometo ser obediente, papai, não mentir e cumprir meus deveres, disse o boneco. Gepeto ficou orgulhoso do filho. Sabia que Pinóquio tinha aprendido valiosas lições. Nesse momento, a Fada Azul apareceu sorridente e disse ao boneco: Você aprendeu as diferenças entre o bem e o mal, o valor do amor e da lealdade. Tudo o que fazemos tem uma consequência, que pode ser boa ou ruim, dependendo de como agimos. Por tudo que você aprendeu e pelo modo como agiu, agora farei de você um menino de verdade. Assim, a fada transformou Pinóquio em um menino de verdade. E este viveu muito feliz com seu pai Gepeto e com o amigo Grilo. Durmam bem, amiguinhos. E agora, eu queria falar com o papai e com a mamãe. Se você gostou do nosso conteúdo, assine o nosso canal para que possamos continuar com esse projeto. Isso é muito importante para nós.